vários trabalhos, mas quando nós estamos em qualquer um deles, irmãos, é a hora mais preciosa da nossa vida. É incomparável estar reunidos, irmãos. E se você não tem esse desejo, você não ama estar reunido com os irmãos, então você não quer ir para o céu. Porque lá, amados irmãos, estaremos reunidos eternamente. Sem a preocupação de ofender e pecar perante o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vai ser maravilhoso, irmãos. E quando nós reunimos um pouquinho do céu, nós já experimentamos aqui. Como é bom ver os irmãos. Como é bom nós olharmos os irmãos, não porque eles têm seus erros, eu também os tenho, porque a presença de Cristo está nele, está em mim. Isso, amados irmãos, é que faz a diferença em nossas vidas. Então é tão maravilhoso nós estarmos reunidos em nome de Jesus, sabendo que o único, amados irmãos, que deve ser adorado é Jesus Cristo. Nós não temos nenhum outro motivo de estar aqui. No meu coração, eu não estou aqui por causa de vocês, estou aqui por causa de Cristo. E se você está aqui por causa de Cristo, então todos nós estamos aqui por causa de Cristo, em Cristo, para a glória de Cristo, para o louvor de Cristo, onde Deus está restaurando o seu nome, Deus está restaurando a sua vontade e a sua glória para a sua igreja, porque Ele está vindo buscar a sua igreja, irmãos, e nós ansiamos que Cristo volte. Por isso a voz do Senhor é tão poderosa que ela quebra os cedros, e que nessa noite esteve quebrando, não o cedro, nós somos vaso de barro, mas tão duro como o cedro, que a palavra de Deus esteja quebrando eu e você, amados irmãos, para que a excelência do poder de Deus que está em nós possa se manifestar. Que maravilhosa aquela mulher Maria, ela quebra o vaso de alabastro, e ela joga todo aquele perfume em cima de Jesus. Os seus discípulos não entenderam. Imagine só, irmãos, os discípulos não entenderam. E muitas vezes as pessoas não vão entender você. Você vai fazer coisas extravagantes por causa do amor ao seu Senhor, ao seu Salvador, o amado do nosso coração. Que isso deva impactar meu coração e seu, amados irmãos. Que Cristo habite ricamente em nossos corações. E que possamos compreender a altura, a profundidade, a largura do amor de Deus que excede todo entendimento e ganhemos a plenitude de Cristo. É isso que Cristo quer para a sua igreja, irmãos. Nada mais, nada menos. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, obrigado, Senhor. Que maravilha, Senhor. Esse ambiente celestial. Que maravilha a tua presença, Senhor. Que maravilha, Senhor, estar louvando o teu nome, agradecendo, ansiando a tua palavra, quebrando os nossos corações, as nossas resistências, e a vida de Cristo se manifestando em nós. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui nessa noite, mas principalmente pela bendita pessoa do Espírito Santo, que está em nós, e está no meio de nós, para a honra e glória do teu próprio nome, Senhor. Nós oramos agradecidos. Amém. Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos. E eu gostaria nessa noite, amados irmãos, nós temos feito uma sequência, se os irmãos lembram. Vamos ao Romanos capítulo 6. Nós temos feito uma sequência sobre os tesouros da cruz. Amados irmãos, o Calvário, ele tem que estar no centro da nossa vida. Por isso, no acampamento agora de outubro, o tema vai ser a cruz na família. Amados irmãos, não desvincule nada na sua vida da cruz.
Porque Deus não tem nada para mim e para você fora do Calvário. E o Calvário, amados irmãos, é encarnação, crescimento, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Ele é o nosso sumo e grande sumo sacerdote. Por isso nós estamos aqui, amados irmãos. Essa intercessão poderosa do Senhor diante do Pai por nós. Nunca se esqueça que cruz sem Pentecostes não há igreja. Então, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e o Pentecostes, nasce a igreja. Sem isso, não há igreja. Se alguém ficar só no Pentecostes, não há igreja. Se alguém ficar só na cruz, não há igreja. A igreja, ela é formada, amados irmãos, porque houve a cruz, porque Jesus morreu e porque Jesus ressuscitou. E Ele está exaltado à direita de Deus Pai. E através da sua ascensão, o Espírito Santo de Deus foi enviado para não só estar entre nós, mas estar dentro de nós. A grande diferença do Velho Testamento e do Novo Testamento, uma delas, é que Cristo em nós é a esperança da glória. Agora é Cristo dentro de nós. Então Deus tem o seu propósito não só de nos salvar da condenação do pecado. Deus quer nos salvar, amados, do poder do pecado. Porque nós temos duas leis dentro de nós. A lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, mas tem a lei do pecado, a nossa natureza terrena, a carne, que luta contra o Espírito, para que eu e você não ouçamos, não obedeçamos a palavra de Deus, a doce voz do Espírito Santo, para que haja na nossa vida manifestação de um testemunho de Jesus Cristo. Amados irmãos, como Deus tem ansiado que haja um testemunho do seu nome, porque muitas vezes nós professamos que somos cristãos, crentes, renascidos, mas não há evidência do novo nascimento, muito pelo contrário. Não há evidência que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos falando de outro rei, outro reinado, outros princípios. Um é terreno, um é celestial. Uns são coisas terrenas, outros são celestiais. Por isso, em Efésios, 5 vezes, vai dizer que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Que nós nem entendemos isso, é tão grandioso. É tão maravilhoso. É como se Deus está dizendo, olhe a sua vida nesse mundo de cima para baixo. Porque você não está. Você está no mundo, mas não é do mundo. Então preste bem atenção, amados irmãos. Jesus, Ele quer um testemunho do seu povo. Por isso a salvação, a substituição na cruz, Romanos de 1 a 5, que fala da expiação, da justificação, justificados sois mediante a fé, tendo paz com Deus, reconciliação com Deus, é maravilhoso. Isso é o início de tudo. Mas tem outro aspecto que muitas vezes nós esquecemos, e por isso que as nossas vidas são tão rasas espiritualmente. Porque Jesus não só me substituiu, Jesus me incluiu na sua morte. E quando Cristo morreu, eu também morri, e você também. E quando Cristo foi sepultado, eu também fui, e você também foi. Creia nisso, a Bíblia diz isso. E quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Cristo para uma novidade de vida, é uma nova vida. Não é a vida do velho homem, agora é a vida no novo, no segundo Adão, que é Jesus Cristo. Antes nós estávamos no primeiro Adão, condenados, com a culpa do pecado, a condenação do pecado, filhos da desobediência, filho da ira, filho do diabo, sem esperança nenhuma, mas quando manifestou o glorioso Filho de Deus, ali houve luz, houve esperança para mim e para você, e há esperança para mim e para você. Agora nós estamos no último Adão.
O último Adão não é terreno, o último Adão é celestial. E ele veio buscar um povo celestial. Não tenha dúvida nenhuma, amados irmãos, que a gravidade puxa eu e você para baixo, o mundo faz assim. Mas se nós estamos em Cristo, no poder do Espírito Santo, nós vencemos a gravidade. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, está debaixo da graça de Deus. Essa graça salvadora, transformadora, essa graça provedora, sustentadora de Jesus Cristo, senão nós não caminharíamos nunca, irmãos. Então, quando Cristo, a palavra de Deus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Está falando de quem, irmãos? Da salvação. Mas ele não para por aí. Esse é o primeiro aspecto da salvação, que é a substituição. O segundo aspecto da salvação, amados irmãos, que não é para a salvação do espírito, salvação da nossa alma. A Bíblia diz que nós temos espírito, alma e corpo. Nosso espírito foi salvo pela presença de Jesus em nosso espírito. Vós estavais mortos dos vossos delitos, vos deu vida. Vida onde? No nosso espírito. E a nossa alma? Nosso coração, nossa vontade, nossas emoções. Nossa alma é doente, irmãos. Todas as nossas dificuldades, porque a nossa alma é doente. E precisa ser tratado pela mesma cruz que tratou o Espírito, trata a alma e trata o nosso corpo. O nosso corpo, amados irmãos, nós aguardamos a vinda de Jesus e nós ganharemos um corpo celestial. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida cristã? Todas as nossas dificuldades nesse caminhar não estão no exterior. O diabo está aí. Não tenha dúvida nenhuma. O mundo está aí. A nossa maior dificuldade está dentro de nós. Qual a nossa dificuldade? Nós mesmos. Jesus sempre falou isso. Se você ler os evangelhos, vai dizer, se alguém quiser vir para mim, nega a si mesmo. Não está dizendo negue o diabo, o mundo, isso é consequência. Negue você. Tome a sua cruz e me siga. Por isso a cruz ofende as pessoas. Porque as pessoas começam na dependência de Deus, depois agora eu vou viver a minha vida cristã, eu sei como eu devo fazer, eu vou tocar a minha vida. Amados irmãos, a Bíblia é claríssima, ela diz, sem mim nada podeis fazer. E não pode fazer nada mesmo. Ninguém pode dar fruto do Espírito, fruto de Deus, o caráter de Cristo, se Cristo não estiver sendo formado em nós. E aí eu e você somos convidados a entrar numa escola. Essa escola não é fácil. Porque essa escola, o professor é longânimo, bondoso, maravilhoso. Porque ele é o professor e ele é a matéria. O próprio Senhor Jesus Cristo. E nós vamos encontrar uma oposição dentro de nós. É a carne lutando contra o Espírito. E leva-nos o que, amados irmãos? Escravidão da vontade. Você já notou que a maioria dos problemas nossos é que nós fizemos a nossa vontade, não foi a vontade de Deus? Toda vez que você fizer a vontade de Deus, você não vai ter problema. Ah, mas vai ter oposição. Isso é, graças a Deus. Ah, você vai ter perseguição. Graças a Deus. Graças a Deus. Você não está andando como o mundo. Está andando de acordo com a palavra de Deus. Amados irmãos, o que Deus anseia do seu povo é uma vida de obediência. Todo o Velho Testamento e o Novo. Jesus é claro. Aqueles que dizem que me amam, guardam os meus mandamentos. Eles obedecem. Mas nós achamos, amados irmãos, que podemos ganhar o novo nascimento maravilhoso pela obra soberana da graça de Deus e depois viver uma vida. Não, Deus nos chamou uma santificação, uma vida de santidade. Santidade para o povo de Deus, o povo de Deus fica arrepiado. Eles têm medo de santidade. Por quê? Porque a santidade não compactua com a sua vida na carne, não compactua com a sua vida no mundo, não compactua.
Santidade compactua com a mente, o propósito e a vontade de Deus. Isso é santidade. Então nós temos que entrar o quê? Na escola de Cristo. E aqui, amados irmãos, vou ler Romanos 6. Romanos 6 é a segunda parte. Se você ler Romanos do 1 ao 5, vai falar sobre expiação e justificação. Graças a Deus por tudo isso. É a redenção. Mas se entra em Romanos 6, ele vai dizer, amados irmãos, que Jesus naquela cruz, ele fez uma coisa a mais. No Velho Testamento eles pegavam, então ele cometia um pecado, ele pegava um animal, punha a mão sobre aquele animal, sacrificava o animal, aquele sangue era colocado no altar de julgamento, porque é um altar de bronze. E o altar fala de Cristo, porque Cristo estava julgando eu e você naquela cruz. A cruz é um tribunal de Deus, onde Deus mostra o amor imensurável de Deus para miseráveis pecadores como eu e você, mas também mostra que Deus odeia o pecado. Deus não compactua com o pecado. Não adianta você viver em pecado e dizer assim, não, está bem, eu estou em Cristo, está em Cristo. É mentira. Você não está em Cristo. Porque a própria palavra de Deus diz, aquele que vive na prática do pecado é filho de quem? 1 João capítulo 3, filho do diabo. Nós não gostamos de ouvir isso. Chegaram para Jesus aqueles filhos de Abrão, né? Filhos naturais. Aí chegaram para ele e falaram assim, nós somos filhos de Abrão. E Jesus falou assim, vocês são filhos de Abrão. Se fosse filho de Abrão, vocês iam me obedecer. Você sabe de que filhos que vocês são? Vocês são filhos do diabo. Irmão, só tem 2 filhos nesse mundo. O mundo evangélico não quer ouvir isso. Porque hoje é muito fácil ser evangélico. Basta levantar a mão, agora eu frequento algum lugar e pronto, está tudo bem. Irmãos, a Bíblia é tão profunda nisso, que das últimas cartas que nós temos na Bíblia, é o Evangelho de João. Ele vai falar sobre o quê? O novo nascimento. Se você não nasceu de novo, você não pode entrar e não pode ver o reino de Deus. Ah, mas eu sou um religioso. Como o próprio Nicodemos, um maioral, conhece a Bíblia toda, um PhD em Bíblia. Hoje é mais facilidade nós temos para estudar a Bíblia, não existe. E não existe, amados irmãos, preste bem atenção, na história da igreja, o tempo mais de ruína da igreja do que hoje. Nunca existiu. Só em Juízes no Velho Testamento. E nós temos a Bíblia, cursos sobre cursos, e um monte de coisa. E o povo de Deus era só da Bíblia. Só a Bíblia. Agora, para nós não é só mais a Bíblia. Eu preciso da Bíblia e um monte de coisa. Então, por isso que a nossa vida, a vida cristã hoje é muito superficial. É infantil. Imaturidade. Entra no engano fácil. Olha a igreja de Corinto. Cheio de dons. Igreja dos dons. E uma igreja carnal. Os dons não autentificam o Filho de Deus. O que autentifica o Filho de Deus é o caráter de Cristo. Os dons são ferramentas para a edificação do corpo de Cristo. Não inverta. E hoje nós invertemos. Então nós temos que entrar na escola de Cristo, e a escola de Cristo não é fácil. E aqui Romanos vai dizer, justo que nós dissemos, bom, já que a graça abundante me salvou, me justificou, me expiou diante de Deus, todos os meus pecados foram perdoados, graças a Deus, então eu vou viver debaixo da graça, eu vou viver no pecado. Você nunca nasceu de novo. O que ele vai dizer assim? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. De modo nenhum. Como é que nós vamos viver no pecado? Amados irmãos, se, e aí que está o problema, morremos para o pecado. Não é isso que a Bíblia diz? Estamos mortos para o pecado?
E ele vai dizer: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aí ele faz outra colocação: porque se fomos unidos, plantados com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ele vai dizer assim: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, você está debaixo da graça de Deus.